Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Espero que sejam todos bem. Bom, conforme eu tinha adiantado, o nosso canal também ele não é só a respeito dos vídeos motivacionais que vocês estão acompanhando. Nós também vamos estar produzindo videoaulas. Primeiro as videoaulas para os nossos alunos que nos acompanham diariamente, que a gente já conversou e eu espero que possam ajudar. O tempo das aulas ele acaba sendo um pouco curto para todas as dúvidas, para que o aluno possa ter uma ferramenta para poder estudar melhor. Então ele anota, mas quando ele chega em casa, muitas vezes ele tem dificuldade de lembrar o que está acontecendo. Então essa que foi a minha responsabilidade com eles, de estar produzindo algumas videoaulas curtas, que não vão substituir plenamente aquilo que foi dado em sala de aula, mas que vai dar uma lembrança, né? Um lembrete para que eles possam estudar melhor, certo? Como a gente estuda muito termodinâmica, nós vamos começar pelo básico da parte da termodinâmica que envolve geração de potência a vapor, que é o nosso cotidiano aqui, né? Quando a gente fala de geração de potência a vapor, nós estamos falando muito da ideia de caldeira. Então, toda indústria necessita de uma caldeira. Toda indústria necessita de algo que faça com que ela se movimente, que as máquinas, que a, que a própria estrutura dela, né, possa se movimentar, mas que tenha um consumo energético. E se você trabalhar apenas com a ideia de energia elétrica, nós vamos ter um gasto muito grande. Então, nós temos esse estudo de geração de potência a vapor, porque nós vamos estar utilizando um fluido de trabalho que é a água, que nós temos ainda em abundância, né? E que a gente pode estar trabalhando melhor. Cuidado, quando eu falo água em abundância, não confunde com a ideia de água potável, nada disso não. Apesar de que vai ser muito importante lá para frente a gente entender que essa água também é tratada. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entrar mesmo nessa matéria. Bom, para começar a estudar o ciclo de geração de potência a vapor, a gente tem que lembrar de Carnot. Sadi Carnot, militar francês, ele elaborou o primeiro, o que for, o que a gente chama, né, do ciclo ideal de eficiência, é o ciclo mais eficiente que se utiliza, certo? Então, por meio de transformações termodinâmicas, nós temos um ciclo que a relação de consumo energético e o que ele gera é o melhor possível, tá bom? Então, no que consiste o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot consiste em duas transformações isotérmicas e duas transformações isentrópicas. O que é uma transformação isoentrópica? Essa palavra que você não está acostumado. Transformação isoentrópica diz respeito à mesma entropia. Então quer dizer que eu não tenho a presença de irreversibilidades. Professora, eu não lembro o que é entropia. A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, porque nós já conversamos em sala de aula. Mas a entropia basicamente é aquela, vamos dizer assim, desordem natural das coisas. É a desordem natural de que as coisas elas não ficam no mesmo lugar, certo? Mas deixa para a gente conversar isso melhor depois, tudo bem? Então nós temos duas transformações isotérmicas, que são transformações que ocorrem a temperatura constante, e duas transformações isentrópicas, que ocorrem a entropia constante, certo? Então, vou passar aqui para o próximo slide, certo? Então, tá aí. Então, a gente tem aí um modelo do ciclo de Carnot, onde, lembrando que os gráficos, os dados, nós estamos utilizando o livro do Sengels, tá? Termodinâmica, quinta edição, Yunis Sengel, tudo bem? É um livro muito bom para você estar acompanhando. Bom, então tá aí o nosso gráfico de temperatura por entropia. Então você observa aí o ciclo de Carnot e o que você precisa sempre lembrar, né? Que nessa curva, aqui onde eu estou marcando, né? É a nossa curva do fluido de trabalho, certo? Não esquece que a gente tem dentro daqui da curva a mistura bifásica de líquido e vapor. Em cima da curva nós temos então o líquido vapor saturado, né? Então, até o ponto crítico nós temos líquido saturado. Então, aqui a gente tem líquido saturado, para cá a gente tem vapor saturado. Tudo bem?
Então, tá aí o nosso ciclo de Carnot. Duas transformações que acontecem a temperatura constante e duas transformações que acontecem a entropia constante. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, só que o ciclo de Carnot, ele se mostrou inviável na vida prática devido a vários fatores, né? Conforme a gente pode estar conversando posterior. Mas aí, desenvolvendo-se os estudos do ciclo de Carnot, o cientista Rankine, né? Rankine foi alguém fantástico. Eu até tenho uma vontade de estar produzindo vídeos depois a respeito do histórico desses grandes cientistas, para você entender que eles não estudaram apenas uma única coisa, estudaram muitas, né? Então, Rankine, ele, baseado nas ideias de Carnot, desenvolveu um ciclo ideal de utilização de geração de potência a vapor, né? Então, o que basicamente Rankine fez? Rankine, ele fez o superaquecimento do vapor de água na caldeira e condensou este vapor no condensador. Ah, mas eu não estou entendendo. Bom, a gente vai passar para o próximo slide e você vai conseguir visualizar melhor tudo isso. Mas o que você tem que ter em mente agora? Que o ciclo de Rankine ideal não envolve irreversibilidade. É característica de ciclo ideal, não envolver irreversibilidade, tá bom? Bom, o ciclo de Rankine, ele é composto por 4 etapas, tudo bem? Então, nós vamos ter, basicamente, 4 equipamentos envolvidos no ciclo: caldeira, turbina, condensador e bomba. E essas 4 etapas são as etapas que ocorrem entre esses equipamentos. Então, a etapa 1, 2 é a compressão isoentrópica em uma bomba. A etapa 2, 3 é o fornecimento de calor a pressão constante em uma caldeira. A etapa 3, 4 é a expansão isoentrópica em uma turbina. E a etapa 4, 1 é a rejeição de calor a pressão constante no condensador. Olha como você vai conseguir enxergar melhor isso. Então, tá aqui, ó. Dá uma olhada. Esse é o ciclo básico, tudo bem? Então, vamos lá. Etapa 1, 2. O que é etapa 1, 2? O fluido de trabalho, ele entra na bomba. E o que acontece na bomba? Na bomba, ele tem um processo de compressão. O que é essa compressão? Compressão nada mais é do que eu diminuir volume. Eu diminuo o volume, certo? Como a gente está trabalhando com uma transformação isoentrópica, quando eu diminuo o volume, eu tenho como resultante o aumento de pressão e temperatura. Então, diminui o volume, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Então, aquele líquido que veio condensado, ele passa pela bomba, sofre o processo de compressão, indo para a caldeira. Então, o que era líquido condensado passa a se tornar, aqui do ponto 2, líquido comprimido. Tudo bem? Quando ele chega aqui na caldeira, o que acontece? Tem adição de calor, então é fornecido calor para o sistema. Uma vez que é fornecido calor para o sistema, o meu fluido de trabalho, ele deixa de ser líquido comprimido para se transformar em vapor superaquecido. Então, veja bem, aqui nesse processo, nós já temos 3 estados do meu fluido de trabalho. Eu tenho líquido condensado, líquido comprimido e vapor superaquecido. Por que é importante que você saiba disso? Porque para resolver os exercícios, nós vamos estar utilizando tabelas específicas. E eu vou ensinar vocês depois como que utilizam essas tabelas, tá? Por enquanto, nós estamos apenas na parte teórica. Então, o vapor superaquecido, quando ele deixa a caldeira e vai em direção à turbina, ele sofre aqui o processo contrário da bomba. Aqui ele sofre o processo de expansão. O que é expansão? É você aumentar o volume e quando aumenta o volume, você diminui temperatura e pressão. Uma vez que você diminui temperatura e pressão, aquele líquido que era, na verdade, aquele fluido de trabalho que era vapor superaquecido,
ele passa a se transformar, após ser expandido na turbina, em uma mistura bifásica. Nós vamos ter então a mistura de vapor e líquido coexistindo, até chegar aqui no ponto 4, que do ponto 4 ele vai para o condensador. Qual é a função de condensador? O condensador rejeita calor para o ambiente. Então aquele fluido de trabalho que era uma mistura bifásica, ele vai perdendo calor, então vai diminuindo a temperatura, até que ele chegue na situação de líquido saturado novamente, aqui líquido saturado, indo para a bomba. Então esse que é o processo do meu ciclo, tudo bem? Olha como ele é melhor explicado aqui por esse gráfico de temperatura por entropia. Olha como ele é bacana, né? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Olha só que bacana, gente, ó. Então eu tenho o ponto 1, em que ele está em cima da curva, então ele é líquido saturado. Repara que o ponto 2, ele está numa região próxima à curva, mas está à esquerda. Então quer dizer que aqui nessa região ele está como líquido comprimido. Do ponto 2 até o ponto 3, ele vai passar por um processo então de aquecimento até chegar aqui no ponto 3, em que ele se transforma em vapor superaquecido, que é aquele processo antes de entrar na turbina, pós-caldeira, antes de entrar na turbina. Passa pela turbina, faz a expansão, diminui a temperatura, diminui a pressão e aumenta o volume. Esse volume de vapor que aumenta é que vai fazer com que o seu eixo, que está ali na turbina, possa girar e assim dar a energia necessária para movimentar toda a estrutura. Repara que após o processo de expansão, ele cai aqui no ponto 4. Olha onde está o ponto 4. O ponto 4 está próximo da curva, só que ele está à esquerda, ele está dentro da curva. E quando está dentro da curva, nós temos uma mistura bifásica. Coexistem líquido e vapor, certo? Passando aqui pelo condensador, rejeita o calor e o líquido vai diminuindo sua temperatura, a mistura diminui a temperatura até chegar no ponto 1 novamente como líquido saturado, certo? Bom, essa é a ideia básica teórica do ciclo de Rankine. E agora, deixa eu diminuir um pouquinho aqui fica bem mais prático, para a gente estar colocando as equações do ciclo. Quais são as equações do ciclo? Então, no fim das contas, a nossa ideia é calcular o rendimento desse ciclo, para saber quanto de energia eu estou fornecendo e quanto de energia está sendo utilizado para se produzir a potência, certo? Então, aí nós temos as equações que envolvem a bomba, a caldeira, a saída no condensador e, por fim, nós temos, conforme a gente já aprendeu na segunda lei da termodinâmica, que rendimento é o trabalho líquido sobre a quantidade de calor que entra no meu ciclo. Tudo bem? Não vou me detalhar muito aqui não, porque nós vamos aprender na prática como utilizar essas equações. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. Então agora na próxima nós vamos estar resolvendo um exercício envolvendo isso. Tudo bem? Então até a próxima, turma. Obrigadão. Tchau, tchau.